Fala, galerinha do Chat Podcast, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, e toda quinta-feira, é claro que a gente tem política municipal aqui nesse programa, né, gente? E olha, já começando o Chat Podcast, se inscreva no nosso canal, porque a gente está aí rumo aos 4, 5, 10 mil inscritos, e para isso eu preciso de você. Então, já se inscreve no Chat Podcast, você que faz parte da audiência do nosso convidado, e eu sei que a audiência dele é lá no alto, então, por favor, vem com a gente, se inscreva, fique com a gente, compartilha bastante, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ser sensacional. E vamos lá, nosso convidado de hoje, ele tem mais de 40 anos de vida pública. Gente, isso aqui é aulas, se eu falar o nome dele, será que vocês conhecem? Ele é muito conhecido pelo nome carinhoso, né? Virou até a família o nome dele, a família VV, daqui a pouco eu falo. Mas olha, eu estou falando hoje de Antônio Crispe de Oliveira, ele que está encerrando o ciclo como presidente da Câmara Municipal da cidade de Queimados. Quem é? Toninho Viravirô, seja bem-vindo, Toninho. Olha, maravilha. Primeiro, obrigado aí por esse convite, de eu estar aqui, né, juntamente com você, Tiene Araújo, através desse podcast que tem levado grandes informações para toda a nossa população. Prazer muito grande, estou à tua disposição. Isso vai ser bom demais. Nós já tivemos aqui a honra de ter o senhor na mesa no podcast do Branco, seu filho, né? Que ele estava ali no cantinho, nos bastidores. Eu falei, não, peraí, eu tenho que puxar o seu Toninho para a mesa. E aí ele contou um pouquinho ali da sua trajetória, você falou da sua esposa, né? E na época você ainda estava ali dando força ao seu filho para que ele se mantivesse forte, firme na caminhada. E hoje está aí, né? Já também está eleito. A gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast. Mas começando, seu Toninho, eu vou te chamar de seu Toninho, porque é uma forma carinhosa, tá? E respeitosa. Presidente, as pessoas, sei que todo mundo chama de presidente, mas para aqui vou te chamar de seu Toninho. Seu Toninho, primeira pergunta então. Como foi o início da sua jornada na política? Como assim, mais de 40 anos de política, de vida pública, é isso mesmo? Me explica melhor. Perfeito. É na vida pública, mas sem ter cargo público. É mesmo? Sem ter cargo público. Porque eu nasci e moro na mesma casa, nessa região que tinha o IDH mais baixo da cidade. E ali naquela região eu sempre fui a favor. E a gente criamos um grupo de 5 amigos para poder afastar as tristezas. E para afastar as tristezas e levar um sorriso no rosto triste de uma criança, a gente começamos então a fazer uns trabalhos comunitários. Esse trabalho comunitário, a gente chegamos até uma ambulância, onde que Queimado ainda era município de Nova Iguaçu, e a gente aqui não tinha, né, as condições que até hoje, dentro de uma carência, mas a gente ainda temos, né? Que é uma casa de saúde Bom Pastor, e antes não tinha. Tinha nada, tinha que ir, né? para a maternidade de Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Então ali nós conseguimos uma ambulância com a doação, apanhava aquele que pudesse doar 1 litro de gasolina, a gente sempre socorrendo as pessoas, fazendo as festividades, e ali por muito tempo, festa de Papai Noel, conseguimos realizar várias vezes com chegada do Papai Noel de helicóptero. Eu sou dessa época, lá no 24º Batalhão. Perfeito. E ali então a gente, graças a Deus, sempre estando do lado da população, né? Eu tenho o maior prazer de dizer que já ajudei até mulheres, né, a ter as crianças dentro do carro. Caramba, já ajudei, pneu furou, aquele grito, ai meu Deus, e tinha aquela dificuldade. Então isso daí, sempre a gente tendo muito amor com o povo, e ali então foi daí que começou a se surgir. No ano de 1990, a gente criamos o Arraiá. O Arraiá virou. E aí nós se reunimos, e qual o nome que a gente vamos dar o Arraiá? Aí a mocidade dependente de Padre Miguel estava sendo campeão com o enredo, virou,
a mocidade chegou. Então ali, eu junto com esses companheiros, nós colocamos o nome, eternizando o nome da Vira Virou no Arraiá. E ali, como era uma caipira, totalmente de roça, e a gente então começamos a visitar grandes locais, como a festa das Sendas, do Sendão, e também participamos do show da Xuxa, que também teve a participação de Charlie Chaplin, Roça é Nossa. Então, aquilo dali tudo foi se apegando. E desde 1990, que aí no caso já é 30 e poucos anos, eu à frente, na direção. Então, eu antes era conhecido como Tuninho do Fanchen, Tuninho do Palestra. Aí passou a ser Tuninho do Vira Virou. Por isso que eu tenho o nome hoje e com muita felicidade, né? Não só o meu nome, Tuninho do Vira Virou, agora é a família... Por isso que eu falei, família VV, família Vira Virou. Perfeitamente. Então, é uma alegria muito grande, né? E tudo veio, e Queimado nem era emancipado. Você participou, seu Toninho, da emancipação, lá junto, desde o início, desde o primeiro prefeito da cidade de Queimados? Então, com esse tempo todo de experiência, de vivência na cidade, o senhor participou disso tudo? Tudo. Inclusive, a emancipação, que aqui até eu quero também agradecer, né, e parabenizar aqueles que ainda se encontram vivos, que muitos já estão no descanso eterno, que nós lutamos para poder se livrar de Nova Iguaçu. Foi uma luta muito grande, subi muito poste, escrevendo vote sim, e é por aí. Então nós chegamos a essa grande vitória. Lutei e nós demos o nosso máximo. E aí eu quero agradecer a todos, né? Que ainda estão com vida, e aqueles que se foi, também fica a nossa gratidão a todos. E aí a pergunta que não quer calar, nesse período todo, o senhor falando lá do início, ajudando, foi a população que começou a falar, Toninho, por que você não vem? Por que você não vem como candidato? Foi o povo que te pediu isso, seu Toninho? Sim. É até muito importante, porque o meu voto, quando não foi meu, só teve uma pessoa, que foi o falecido Gildo Glória. Eu saí de lá, muitos que me conheciam, eu já tinha uma rede de sacolão, então eu vim ajudar a campanha do Dr. Jorge, o primeiro prefeito, a minha Brasília de som, que era o som do prefeito, com o vice Gonzaga, e ajudando o saudoso falecido Gildo Glória. Acho que é por isso que o branco é festeiro, assim, que gosta de um som, né? Porque lá do começo é o senhor que já fazia um barulho. Perfeito, sempre gostei. Justamente para afastar as tristezas e botar uma alegria, né? Tá certo. Um sorriso. E ali, então, eu ajudando o Gil até foi muito bem votado, só que a comunidade achou que teria que ser eu. Gente, mas eu não tenho parente, eu não entendo nada, nunca fui secretário de ninguém. Tuninho, se aprende, mas tem que ser você. Tá certo. Então, aí nós viemos a primeira vez, perdemos. Aí a turma lá dentro falando assim, olha, você perdeu, mas tu tá na urna nas outras vezes, nós vamos ganhar. Aí viemos na segunda. Na segunda, eu perdi, mas acrescentei mais de 100 votos. E ali eu falei, tá vendo, não dá. E eles agarrando na minha mão, não dá sim, Toninho. Fanchen, São Francisco, Carmo. Tá todo mundo unido aqui com você. Vamos eleger você. Então, aquilo dali, eu fui, minha família me ajudou muito. E ali a gente chegamos, que quando eu perdi, eu pegava uma corneta, que eu vendia peixe na rua, né? Pegava aquela corneta, saía agradecendo aquele que votou e falando para eles, olha, não foi dessa vez, mas a hora que Deus achar que é a hora, eu vou entrar e nunca mais eu vou sair, porque eu vou trabalhar. E isso que aconteceu. Na segunda eu tentei, não entrei, mas na terceira a gente já
ficamos como primeiro suplente. De primeiro suplente, a gente assumiu, porque o outro suplente, ele foi para a pasta, eu entrei, e dali então para cá, a gente sempre vem fazendo um mandato que é do povo para o povo, e realmente aquilo que eu falei, né, Deus me preparou para que eu pudesse cumprir, nunca mais sair, e a gente toma, graças a Deus, encerrando esse ciclo, né, onde que eu estou muito feliz, foi um ano muito difícil. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. Além de você falar, foi um ano difícil, tem uma pergunta que se eu não fizer, vocês aí do outro lado vão falar. Ah. Então, a pergunta que não quer calar. Por que Max e Toninho não levou essa eleição? Segura aí, porque a galera quer saber, mas antes eu vou falar dos nossos patrocinadores. Gente, Invicta Benefícios, tá? Você que quer colocar o seu veículo para ser protegido e olha, a gente garante para vocês que a Invicta é uma empresa séria, aqui da cidade de Queimados, nós conhecemos, né? Uma empresa que a gente vai lá e, enfim, eles têm de tudo para que você possa fazer a proteção do seu carro e estar se sentindo seguro. E aqui tem, ó, além do seguro para o seu veículo, eles têm assistência residencial, assistência médica, desconto em estabelecimentos, diversos estabelecimentos que têm parceria com a Invicta, reboque, proteção roubo e furto, colisão e incêndio. Então, tudo isso, você que é um associado Invicta, pode estar adquirindo através, né, de ser um associado Invicta. E como é que eu faço para entrar em contato? A gente deixa aqui à disposição de vocês a rede social da Invicta, que é @InvictaBenefícios. É nosso parceiro, então pode confiar, tá bom? Também vamos falar da Drogaria União. Drogaria União, parceira do Chat Podcast, também está trazendo vários produtos em promoção, em oferta. Então, tudo que você precisar da linha de cosméticos, perfumaria, os remédios, os genéricos, porque nem todo mundo está com grana para comprar ali, talvez um remédio mais caro, né, seu Toninho? Tu tem que comprar um mais baratinho. Vai na Drogaria União, porque lá os funcionários estão prontamente dispostos a lhe atender e fazer com que você seja muito bem atendido, porque o atendimento deles é nota 10. Eu vou lá sempre, sou sempre muito bem atendido, então recomendo. Coisa boa a gente não guarda pra gente, a gente passa por outro, né? Drogaria União, aqui da cidade de Queimados, tá? E também tenho que falar da RB, gente. O que é a RB? A RB é a loja feminina aqui na cidade de Queimados, onde eles têm manequins do 36, desde as magrinhas ao 46, que é as plus size. Então, tudo, short, calça, macacão, tudo que você quiser na linha jeans, a RB faz e olha, é tudo de qualidade. A RB fica localizada aqui em Queimados, na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado do Banco Itaú. Corre lá e procura lá as meninas da RB e fala que você é a audiência do Chat Podcast. E aí, seu Toninho, por que, seu Toninho, você é tão querido desse jeito, vocês não levaram a eleição? Segura que você não vai me responder isso agora não, tá? Você falou que aí a população te pediu tanto, você veio como político. E aí você já ingressou no partido do PP ou não? Foi o primeiro partido? Não, o primeiro partido foi no PMDB, antigamente hoje era MDB, né? Sim. Hoje é MDB, né? Aí você entrou no MDB e tal, e depois que você mudou para o PP. Depois que eu fui pro PP, Partido Progressista. E aí agora vamos antecipar um pouco, vamos trazer mais para a atualidade. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao assumir a presidência interina na Câmara? Que o senhor, né, foi em novembro de 2023 que o senhor assumiu como presidente ou não? Presidente mesmo foi a partir desse ano, janeiro de 2024. Sim, perfeito. Mas desde novembro o senhor estava ali já meio que como presidente, não Interino. foi? Interino. Perfeito. Como é que foi essa experiência? Foi um desafio, né? Um desafio que foi um desafio muito grande e devido a muitas necessidades de mudança, porque eu sempre defendi a transparência para a população, né? Eu sempre lutei por isso, porque eu acho que o nosso patrão é a população. E a população, a gente tem que dar a ela o máximo
de informação possível, porque nós estamos ali para poder a gente defender a cidade, os direitos, e mostrar para a população por que nós estamos ali. Então, eu fiquei interinamente, né, porque teve ali algumas falhas, né, dos demais presidentes eleitos, né? E eu era vice-presidente, cabia a mim. Então, depois que foi tudo julgado, apurado, e houve o afastamento, aonde que a gente assumimos. De 3 ex-presidentes, né? Cada um teve um perdeu o prazo, o outro tal, entendeu? Uhum. Então, a gente ali, como foi votado pelos demais vereadores, eu tive a oportunidade de assumir a casa interinamente e depois, então, eu me efetivei. E aquela casa, os servidores me acolheu muito bem, porque o presidente, ele é presidente, mas se ele não tiver uma composição de um corpo jurídico que entenda, no corpo dos servidores, até mesmo dos SG, a casa ela tem que estar com a harmonia. E quando está tudo com a harmonia, tudo corre que é uma maravilha. Por isso que eu estou encerrando esse ciclo e até hoje mesmo, né? Tu falou, nós já encerramos as atividades na Câmara. Atividades, mas eu criei junto que hoje nós fizemos uma sessão solene. Mas quando a gente estava fazendo a última sessão, os servidores, cada um tinha que estar nos teus cantos. E aí, então, nós fizemos hoje uma sessão solene, que é para todos os cantinhos, estava sendo servidor e todo mundo no plenário, para poder chorar, sorrir, né? E aí a gente, para encerrar esse ciclo, homenageando a todos com aquelas emoções, que não é tudo que eles merecem, mas é o pouco que eu pude lhe oferecer. Então, ó, sua gestão foi marcada por importantes avanços, e principalmente voltados à valorização dos servidores, que é o que o senhor está falando, sempre valorização dos servidores. E aí a pergunta, quais foram as principais medidas que o senhor tomou para ter a valorização desses profissionais da casa? Tiene, porque eu sempre via que o servidor, quando você assume qualquer pasta de uma gestão, independente que seja ela na Câmara ou não, eu acho que primeiro tu tem que buscar uma harmonia, sabe? Existem coisas pequenas que tu não pode, às vezes, estar se fazendo tanto aquilo levar a ferro quente. Não pode. Porque quem colabora, se tu quer aquele espaço bem limpinho, é o servidor dos serviços gerais que faz. Se tu quer aquele cafezinho feito com amor, aquelas coisas, uma mesinha de manhã, tu viu a base da tesouraria, a base administrativa, todo mundo com um sorriso, todo mundo trabalhando alegre, você também tem que valorizar. Porque o servidor, quando ele é reconhecido que ele é necessário naquela pasta, ele trabalha muito mais motivado. Às vezes até sai de casa com alguns problemas, mas quando chega na entrada do trabalho, larga aqueles problemas. Entra com um sorriso no rosto. E aquilo dali é a casa do povo. A casa do povo tem que receber os cidadãos com todo sorriso. Então, eu, por exemplo, todos lá sabem, uns faziam às vezes questão até por um pãozinho, que a pessoa às vezes comia fora da hora. Então, comigo ao contrário.
O senhor comprava o pão e levava para todo mundo. Para todo mundo. Almoçava com todo mundo, e almoço com todo mundo. Mas, seu Toninho, vamos ser sinceros. Parece até utópico, né, ouvir o senhor falar dessa maneira. Por quê? Porque na política tem um coração. Tá no coração. Inclusive, esse é um dos. O nosso é o lema, é o slogan de vocês. Como assim? Política se faz com coração? Política, dá para fazer política, porque o que a gente vê, não estou dizendo a política de queimados, não, mas a política num todo, tem tanta essa coisa de lado A e lado B, é um contra o outro, é um precisando ser melhor do que o outro, ou se fazer melhor, ou aparecer mais, ou não, sabe, aquela arrogância, no entanto. E aí o senhor está falando de um coração tão bacana, de uma pessoa que vem do povo, que faz para o povo, que quer transparência, que quer enaltecer a mulher do cafezinho e o moço que varre o chão, o auxiliar de serviços gerais. Como que isso é possível na política, seu Toninho? Me explica, porque o senhor precisa dar aula para muita gente, porque está cheio de calor lá na Câmara agora. Primeiro, Tiene, porque meu mandato pertence a Deus, e Deus é que me colocou na vida pública. Eu sou filho de um pai e de uma mãe, tia, que eles partiram sem saber assinar meu nome. Mas eu digo, e sempre quando às vezes eu posso, eu paro qualquer criança e passo para eles, porque Deus, ele prepara o cidadão. Deus, eu digo hoje, exemplo por mim, Tiene. Quantas pessoas, o que eu passei naquela casa, para mim poder ajudar a contribuir para botar no trilho certo. Eu passei muitos problemas naquela casa. Fui muito ameaçado, delegacia. E dizer para as pessoas que as universidades é ótimo, quem puder se formar, se fazer. Mas basta tu ter força de vontade. Aquela casa, ela tem um regimento interno. Esse regimento, se você ler, se você acompanhar os teus direitos e deveres, você vai ser também o número 1. Só que tem pessoas... Eu venho de uma família, isso que eu te falei. A minha formação foi vendendo peixe, verdura e aipim na rua. Conversando com as pessoas, entendendo as dores. E o porquê que depois que eu ingressei na vida pública, como vocês viram que eu fui até candidata a deputado estadual, tive quase 10 mil votos na minha cidade. Mas por quê? Eu converso com o povo e vejo a necessidade que o povo tem que ter um representante para brigar pela causa da população. E só é capaz de valorizar o humilde aquele que já viveu realmente uma pobreza. Que a maioria de muitas campanhas hoje, ela vai para o ciclo vicioso, do toma lá, dá cá. Campanhas milionárias, né? E ali... hoje, por exemplo, eu chorei muito. Chorei muito, porque todos sabem que tu transferir o voto é muito complicado. E eu botei meu filho perdendo para o primeiro com 36 votos. Meu filho ficou em segundo mais votado. E eu, como vice aqui, eu sem poder caminhar com ele, sem poder andar e falar, isso aqui é meu filho, preciso dele, só fiz uma carta aberta, 15 mil carta aberta. Aí chegou na mão daquele que conhece a minha história, na mão daquele que vê a vontade de eu participar de pleito político, não para me ostentar, não para me sair da minha casa essa que eu nasci, eu moro até hoje. O bairro que tinha o pior IDH da cidade hoje, graças a Deus, houve uma transformação, porque o nosso mandato chegou. Então, eu me sinto, sabe, assim, e digo que não é difícil.
de você fazer uma política humanizada. É uma política com respeito ao eleitor. Você tem que parar, tu tem que ouvir, porque o político sem diálogo com a população, ele não tem direção de gestão. O senhor fez assim na Câmara, quando o senhor se tornou, e agora, janeiro de 2024, o senhor se tornou presidente mesmo da Câmara. O senhor ouviu, né, o que estava sendo... O senhor já estava ali dentro, o senhor era vice, mas eu digo assim, não, agora sou eu que sou presidente. Então, você ouviu um pouquinho o que cada um estava falando ali para que você pudesse ter um melhor funcionamento da Câmara? Sim, é como eu estava te falando. Hoje teve o servidor Armando, que é antigo da casa. Se vocês verem nas minhas redes sociais, ele chegou a se ajoelhar, ajoelhou, me agradeceu e falou que todo este mandato, que muitos presidentes ele teve, mas que eu fui um dos melhores presidentes daquela casa. Mas como? Eu enalteci aqueles que mereciam ser enaltecido, mas enaltecer de verdade. A minha frequência na casa, praticamente ela é com 100%. Isso independente. Nós tivemos recesso, mas eu todos os dias eu estava lá. Por quê? Porque é só tu cumprir o que você tem que fazer. Então, eu acho que a população, ela, graças a Deus, ela sempre me deu um voto de confiança. A gente está batendo aí hoje, né, em algumas enquetes, a gente considerado o melhor vereador. Isso daí, para mim, a pérola, o ouro, a prata tem teu valor, mas o reconhecimento, isso daí me deixa muito alegre, muito feliz e muito mais motivado para poder emprestar meu nome para a nossa cidade, para o nosso estado, para poder representar de fato a nossa população. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de transição, né? Porque, como o senhor está dizendo, o senhor está encerrando um ciclo, está encerrando de uma maneira bonita, fez uma homenagem linda para os servidores, né? E conseguiu unir ali o povo da Câmara e ter um reconhecimento. E a gente sabe que esse ano foi um ano, assim, bem agitado para o senhor, porque além do senhor ter sido presidente, mas o senhor também participou de uma campanha eleitoral, onde o senhor foi vice-prefeito, né, na chapa, junto com Max Lemos, o deputado. E aí eu fiz a pergunta, por que Max e Toninho não levaram essa eleição? Você vai responder daqui a pouco. A pergunta, seu filho, que é o Branco virou, foi eleito vereador e vai dar continuidade à tradição da família na política. Como que o senhor vê essa transição, né, hoje? E quais os conselhos que o senhor mais compartilhou com o Branco? Branco, meu filho, janeiro é com você. Olha, vou dizer assim, né? Como se você tivesse batido. Não tem aquela brincadeira que você pega um negócio e bate, vai lá no alto? Sim. Agora você está passando o bastão para ele. Perfeito. E aí, será que ele vai conseguir alcançar nessa mesma altura que o senhor fez? Olha, Jenny, eu estou muito confiante. Eu ainda vejo que o meu filho, ele é uma pérola, é um diamante, precisa de ser lapidado. Meu filho me acompanha, né, ele sempre lá de casa. Eu tenho até o filho, que é o Eduardo, popular Frango, que é o mais velho, mas não é tão político igual o Branco. E como hoje o Branco tem o Pepeto, filho dele. Me adora política. Então, meu filho, eu sei que precisa ainda ser um pouco lapidado. Mas esse lapidado, ele vai encontrar junto com a população. O que eu estou pedindo a ele é para sair, para andar, para ouvir. Porque o diálogo, tia, é a solução para qualquer candidato que seja ele. É ouvir o povo. Ouvir e saber falar o sim e o não. Não intermediando sim e sabendo que não tem como fazer. Então não leva para casa esse peso. Se fala o sim, se fala o não.
porque é assim que a palavra do Senhor diz. Sim, Sim, não, sim, não. não. Não prometer aquilo que tu não pode fazer. Tu vai ver, tu vai trabalhar em cima. Então eu tenho que conversar demais com ele, mas ele é novo, né? E vai bater cabeça, vai errar, normal. Cada um tem que ter a sua experiência. Assim como o senhor teve, Isso. ele vai ter a dele. Orientação você está dando. Sim, sem dúvida. E ele sempre caminhou ao meu lado. Então ele sabe aonde eu acertei, aonde eu errei. Então aquilo que eu errei, esquece. O que eu acertei, continua. Então ele está vendo que por onde ele anda, ele vê que a população, que em primeiro lugar eu amo muito isso, a população tem um carinho muito grande comigo. Então a população votou, deu um voto de confiança a ele, na expectativa dele me acompanhar nos nossos segmentos. E eu vou estar ao lado dele. O ombro amigo vai estar com ele. Mas essa lapidação ele tem que buscar junto à base do eleitor. Porque o povo confiou. Nós tivemos várias pessoas que usavam isso como contexto para trabalhar contra. Ah, se fosse o Toninho, eu votaria. Mas o filho dele é muito arrogante, o filho dele é muito isso. Mas, graças a Deus, primeiro Deus, as cartinhas que a gente... A resposta tá aí, né? A resposta o pessoal já teve. Aquela carta que a pessoa leu, que a pessoa entende, que a pessoa viu que ali só tinha a verdade, me acompanhou. E eu, de antemão, estou muito feliz e agradeço a todos. Seu Toninho, como eu falei aqui, tem uma galera nova, de primeira vez aí na Câmara Municipal. Eu tô brincando já desde outros programas que eu estou chamando eles de calouro. O que o senhor daria de conselho para esses vereadores novos que estão chegando agora? Eu até acho bacana que tem uns, assim, tem engenheiro, né? Tem jornalista, tem o pessoal aí que trabalha já há muito tempo na área da segurança. Então, assim, cada um tem ali um nicho bem específico, mas... Qual o papel do vereador? O senhor pode falar melhor do que ninguém. O senhor já tem uma experiência como vereador. O papel do vereador, além de criar os projetos de leis para a nossa cidade, ouvir o povo, mas é fiscalizar, não é isso? O executivo. E aí? Qual o conselho que o senhor dá? Então, primeiro eu quero, torço por eles, né? São os vereadores, a maioria tudo novos. Tem vereadores, como tu falou, com grande qualificação, mas a simplicidade, a humildade, a dádiva deixada por Deus. Não procura, porque às vezes tem uma formação, às vezes é uma pessoa tal, não se julga e não levanta o pé assim, de bico de pé. Pisa assim, seja simples, seja humilde, ouve a população, a dor da população, aquilo que está errado. Primeiro, vai, corrige, chama o executivo, amostra onde está. Se o executivo, então, não cumpriu ali, ou não viu, ou fingiu que não viu, então tu leva, então, e vai fazer a tua obrigação, que é defender a população, e que todos os órgãos que é para atender a população tem que estar atendendo 100%. Então, eu acho que, primeiro, não é criar uma, como se diz assim, já ser uma oposição. Primeiro, não. Primeiro é fazer um mandato coerente, um mandato de harmonia. Primeiro, busca o diálogo, busca o entendimento, para depois, então, fazer valer aquilo que não é entendido por parte do Executivo. Eu creio nessa Câmara, eu acredito nessa Câmara, que tem uma juventude muito boa, como tu falou. Eu acho que se todos eles, né, trabalhar de acordo, que eles estão vendo a mudança de quem saiu. Ah, por que fulano saiu? Acompanhe um pouco.
porque a história está aí, né? Então você tem que, no meu ver, caminhar de acordo, ser bem atuante na Casa de Lei. E é isso que eu falei. O político ele tem que ouvir as bases, rodar todos os bairros, todas as periferias, visitar os postos, as escolas, ouvir, almoçar com os alunos, ver como é que está a merenda escolar, para poder ali então se alinhando. E eu torço muito por todos que estão eleitos lá ao lado do meu filho, para que a gente tenhamos aí uma legislatura em prol da nossa cidade de Queimados. Queimados precisa evoluir muito ainda, né, seu Toninho? Muita coisa. Se a gente anda nos bairros mais afastados principalmente, você vê ainda bairros bem pobres mesmo, sabe? Eu sou nascida e criada em Queimados e eu me lembro quando minha avó morava na rua Boituva, ali pro lado do Betel. Aquela rua era muito esburacada. Hoje, graças a Deus, está asfaltado e tal. Mas, assim, aí depois eu, até nesse período de campanha eleitoral, andando aí com alguns amigos, eu fui no Parque Olimpo, acho que é Parque Olimpo. Sim. Que lá ainda é como era essa rua que eu tô falando, sabe? Aquelas manilhas todas, não tem ainda saneamento, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, parece que eu tô voltando ao meu tempo de criança. Ou seja, a gente talvez, assim, andando tanto aqui no centro de Queimados, aí você vê ali, porque tá bonito, porque tá com a luzinha, porque tá não sei o quê, tem um prédio aqui agora. Mas o centro, aqui é o centro. Vai andar mesmo nos bairros e vai conversar com a população, você vê muita gente sem expectativa ainda. E é muito triste também você ser ainda, a gente está em 2024, caminhando para 2025, ainda ser chamado de cidade dormitória, né? É complicado isso. Perfeito. Então, aí tem que ter uma aliança, uma união em pró ao avanço da cidade, né? Hoje nós temos um polo industrial, nós temos área para crescimento, hoje nós temos, por exemplo, hoje o que você falou das periferias, que dá mesmo pena das pessoas do Campo Alegre, das Pau da Forca, Vila Nancy, como tem toca o coração, dói, seu Toninho. Toca. Isso daí a gente tem que... hoje a gente já estamos no século XXI, eu acho que hoje nós temos vários parceiros. O que tem que se fazer é buscar receita para a nossa cidade. A nossa cidade, um exemplo, hoje ainda muita região é loteamento. Então hoje a gestão ela tem que buscar forma de Queimado gerar receita para o próprio Queimado. Hoje nós temos muitas residências, que também é um sonho meu, por isso que eu vim deputada, candidata estadual, e é o sonho meu também de participar da gestão da nossa cidade, porque hoje a gente vê muitas regiões que ainda é loteamento, que tem que passar para poder ter escritura definitiva, para poder aquele cidadão tirar teu IPTU, começar a contribuir para a cidade própria ter tua receita. Mas para isso a gente tem que sentar, criar, entendeu? Na Câmara própria, né? A gente trabalhar para poder tudo isso acontecer e Queimado aumentar a tua receita, entendeu? É o plano diretor. A gente tem que trazer o plano diretor e colocar o plano diretor para se atualizar, entendeu? Que hoje, quantas regiões bonitas nós temos área até para poder fazer e servir para um aeroporto, que é atrás do Parque Industrial, trazendo um aeroporto para cá, que hoje a maior parte dos aeroportos não tem nem estacionamento para avião. Quer dizer, trazendo para cá já é um ponto que você vai ligar a Dutra com a Rio Santos. Então, tu vai atender bem isso daí, tu vai trazer altas empresas multinacionais, empresas de grande recurso. Tem que trazer os grupos empresarial para o crescimento da cidade.
Então, isso daí, se não tiver diálogo e não tiver conhecimento no meio político, as coisas ficam difíceis de acontecer. Mas aí, se for pessoa de nariz em pé, não vai conseguir buscar lá de fora os recursos que a gente precisa aqui. Por isso que eu acho tão bacana essa questão do político humilde, igual o senhor está dizendo, tem que ser, porque você precisa lidar com o povo, mas você precisa lidar com os altos cargos ali para poder, preciso de uma parceria, preciso de uma emenda aqui na minha cidade, o deputado, não é isso que tem que fazer? O político tem que andar dos dois lados ali para buscar os recursos para a cidade. Então, a comunicação é a base da política, né? Sem diálogo, nada avança. Então, eu acho que é por aí, é o caminho. Mas eu ainda tenho muito fé em Deus, eu tenho 66 anos. A gente vai chegar quase aonde você está querendo chegar. Segura aí que agora eu quero te perguntar. E aí o senhor, como presidente da Câmara, estava lá tranquilo, e aí veio eleições, né, para prefeito, para vice-prefeito. O senhor topou entrar nessa com o Max Lemos, o deputado federal. Me conta como é que foi isso, seu Toninho. A gente precisa saber. Por que o senhor decidiu vir como vice na chapa do deputado federal Max Lemos? Primeiro, Tiene, eu tenho um respeito muito grande com o amigo Max. O Max, a minha região, a região que eu moro e nasci, que teve uma transformação, como eu falei, que tinha um IDH mais baixo, ele era o prefeito. Então, eu fiz ali aquela combinação com ele para mim poder a gente avançar. Então, a região São Francisco, Bairro do Carmo, Tricampeão, Fanchen, Clínicas, tudo, ele me ajudou porque eu fazia indicação e ele botava as coisas para acontecer. Vila Olímpica do Palestra, que era um campinho de várzea, esse campinho que é ali que eu aprendi a dar os primeiros toques na bola, de atleta eu fui presidente e diretor. Então, esse é um motivo. Segundo, outro, o Max tinha sido o deputado federal mais votado da cidade. Eu tinha dois caminhos. Primeiro, vim com a candidatura chapa própria, mas eu obedeço muito o meu partido, porque eu acho que quando você tem uma direção de um partido, e o Partido Progressista é um partido que ele ajuda de forma a transformar. Então, eu fui ao meu líder, meu deputado federal, que é o doutor Luizinho, presidente do Progressista. Fui parar com ele alguma informação e tal, e ele lá, então, ele falando para mim que ele ia ter várias cidades, o partido PP, segundo turno, 2 eleições na mesma eleição. E que, naquele momento, não tinha como a gente se disponibilizar, porque você sabe que existe gasto, gráfica, né? Tem que trazer partido, tem que fazer aliança, tem que fazer tal. E aquilo dali ia ficar muito difícil para mim. Então, eu preferi me aliar. E eu só tinha 2 alianças para fazer. Seria o do prefeito atual, ou seria com o deputado mais votado, já que eu fui o estadual mais votado da cidade, eu a juntar com o deputado federal mais votado, que era o Max, o povo estava sendo atendido. Então, nessa visão, fui conversar com o Max, a gente se entendemos, fizemos ali um projeto, um programa de governo, qual seria as nossas metas, qual seria a minha parte, o que eu ia cuidar, eu sou daqui, ele ia cuidar mais das áreas que seria com o conhecimento dele para buscar recurso, trabalhar de forma tal, e no social seria eu. Então, acho que a gente ia fazer ali uma gestão que a população, que a nossa cidade ia ganhar, entendeu? Então, mas... Como é que foi nas ruas, seu Toninho? Como é que foi quando o senhor apareceu junto com o deputado federal e como é que foi o povo com relação à sua candidatura? Olha, a aceitação, ela foi muito favorável, né? Claro, porque nenhum ser humano, eu não vou dizer, eu tinha minha rejeição, ele tinha dele, entendeu? Mas a gente estava vendo, e nós tivemos, por exemplo, 34.192 votos, e perdemos por uma diferença muito
muito pouca, né? Foi 3 mil e poucos votos. 3 mil e poucos votos, então é uma diferença muito pouco. Eu também não saí triste porque não foi uma derrota decepcionante, né? Foi uma derrota que eu saí satisfeito porque pela quantidade mínima que perdemos. Agora, você tinha feito a pergunta, eu respondo agora ou mais um pouquinho aguarda? Não, pode responder. Afinal de contas, por que vocês não levaram essa eleição? Então, fala pra gente. O que o senhor acha? O que o senhor achou disso tudo? Primeiro, que tudo que acontece na nossa vida, eu digo assim, só se cai uma folhinha da árvore se o Papai do Céu permitir. É porque, primeiro, né, foi aceita a vontade de Deus. Mas não ganhamos. Segundo, foi surpresa e muita surpresa até para mim. Porque a rua onde a gente chegava, a gente via a população, nós fizemos... Querendo a mudança? Queria a mudança? Nós fizemos 2 caminhadão, que eu até fiz o pedido Max. O primeiro caminhadão, que fosse sair de um lado e chegar do outro. Aliás, saiu da rua dele, que ele nasceu, e chegou próximo da minha casa onde eu nasci. Bem próximo, porque não daria para ir aonde eu nasci, porque a quantidade de gente era inúmera. Naquele dia a gente deveria de ter ali mais de 6 mil pessoas andando, naquele calor. Então, aquilo dali eu vendo que o povo estava querendo a mudança. Só que, por um fato surpresa, aquilo dali para mim foi muita surpresa, que a gente não via até próprias pesquisas, né? Aonde teve aqueles problemas ali, que um soltou pesquisa mentirosa antes, o outro tal, e de repente a gente perdeu essa eleição. Então, para mim, foi um fator muito surpresa. Eu acho que a gente trabalhamos, nós levamos as nossas propostas, a gente andamos, a gente falamos, mas eu também não entendi. Digo para você, eu não entendi. E eu fiquei ali, assim, né? Aceitei a derrota, porque quando tu vai para o jogo é para ganhar ou perder. Faz parte, né? Faz parte. Ainda aceitei também mais, porque a diferença foi muito mínima. Agora, se tivesse uma diferença muito maior, ainda seria muito mais... Aí você poderia dizer, poxa, não, foi uma rejeição, né? Acho que não fiz ali uma aliança certa, tal, mas não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que o povo que votou é o povo que tem um carinho comigo, é o povo que tem um carinho com o Max. Eu sei que o Max tinha uma rejeição, eu também tinha uma rejeição. Essa ninguém é unânime, sem rejeição, né? Mas a gente tem que aceitar a derrota. Agora o meu prefeito é o Glauco Kaiser, e a gente perdemos ali, mas não é porque ele ganhou que eu vou torcer para o governo dele dar tudo de errado. Eu não posso, porque nessa... O senhor é morador aqui da cidade, né? A gente quer o melhor para a cidade. Eu nasci aqui, moro aqui, tenho meus netos, tenho minha vida, minha família, então a gente tem que torcer para o melhor. Tá certo. Bom, as próximas eleições também vão ser para deputado, né? Deputado estadual, deputado federal. E o que a gente pode esperar? A gente pode esperar aí uma candidatura? Então, eu estou muito animado, muito motivado, né? Cada dia, quando eu recebo então um reconhecimento, igual agora está batendo aí através das redes sociais, considerado o melhor vereador da cidade, e eu como também saí como deputado aí com a margem boa de voto, fomos o mais votado da cidade. A gente fomos nessa chapa também, tivemos uma votação boa, expressiva, né? E agora que venha 2026, eu só quero aqui dizer que eu estou muito animado, estou muito mais preparado e estou deixando o meu nome à disposição da nossa cidade
e do meu partido, né? A gente vamos estar agora entrando, conversando, se tiver entendimento, né, da gente ter um nome para poder ajudar a cidade a andar mais, também estou disposto. E vindo 26, se meu partido entender da necessidade minha e que a gente quer muito colaborar com a nossa cidade, a gente quer trazer muito benefício para a nossa cidade, quer ajudar, porque eu encarei, graças a Deus, o povo me elegeu e eu estou saindo honradamente, sabe? Isso daí para mim me dá um incentivo que não me deixa a desanimar de nada, né? Não é um ponto final, né, seu Toninho? Não é um ponto final. O senhor está dando ali uma vírgulazinha, já deixou uma reticência ali com o Branco, não tá sem ninguém ali, mas, né, ainda é uma história que continua. Sim, que continua, e eu acho que a nossa cidade realmente, ela tem que ser uma cidade para crescer com verdade, e muito melhor ainda com filho da terra, né? Como eu sou filho da terra. E aí a nossa experiência, por onde eu passei, por onde eu andei, e a gente, cada dia mais, a gente busca mais conhecimento, né? Então eu estou a essa disposição da cidade, disposição da população de Queimado, para o que der e vier. Seu Toninho, a gente está chegando no final do podcast, eu quero de fato agradecer, tá? Eu acho que é super importante. Como eu disse para o senhor, eu também sou nascida e criada em Queimado, sou moradora, eu sei o quanto a população gosta muito do senhor, né? Da sua figura como um representante do povo. E aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os eleitores do senhor desse ano, para os servidores, né, que trabalharam junto com o senhor, e uma mensagem para toda a população da cidade de Queimados aí, que está com o coração apertadinho, porque o senhor está saindo da Câmara, mas como foi muito importante esse podcast para a gente saber que não foi ponto final, tá, gente? Ele vai vir sim como deputado, e ele vai voltar aqui mais vezes para contar ali as expectativas dele aí para as próximas eleições, mas deixa uma mensagem agora para a população queimadense. Primeiro, Tiane Araújo, quero aqui te parabenizar pelo podcast, que é de suma importância na nossa cidade. Você vê bem que a nossa cidade, e eu sempre defendo o direito de imprensa, porque é aqui que a gente às vezes tem, né, um espaço para que a gente possa se identificar conjuntamente com a população. Eu quero aqui agradecer imensamente e dizer, sabe, que eu tive um momento, que é um momento que esse ano teve momentos maravilhosos, teve um momento de perda, mas eu não poderia aqui deixar de dizer que todo o meu sucesso, ele não foi um sucesso só meu. Foi um sucesso em nome de duas pessoas, que é um pedaço meu. Era da minha esposa e da minha filha. Que aonde eles estiverem, que Deus possa iluminar e dar o descanso eterno. E me esforcei muito. Encarei esse momento muito difícil, que foi perda. E aquilo, mas eu não deixei a peteca cair. Mas eu não deixei a peteca cair porque a minha esposa, Luci, a que me ajudou a construir tudo, a matriarca da família, junto com a minha filha, que sempre gostou de ajudar as pessoas. Então, eu não deixei a peteca cair e eu fui para a luta. Fui com Deus, fui com aquele povo que sempre esteve ao meu lado, aquele povo que sempre me deu o voto de confiança. E a eles,
eu chego a toda a população. Sabe que eu estou encerrando esse ciclo, mas tem mais ciclo para poder vir, né, Tia? Tem. Quero agradecer profundamente a cada um da minha equipe. Agradecer e parabenizar todos aqueles que votou para o legado continuar, que eu tenho fé em Deus, que Deus vai direcionar o coração e a mão do meu filho para que o meu filho possa manter esse legado e depois ele deixar outro legado para o filho dele. E dizer para vocês que nós estamos chegando no momento do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é no Natal, e que Deus possa dar um Natal para todos nós, com muita paz, amor, com muita felicidade, sabe, acabar com essas violências, o povo ter mais amor, pai para filho, filho para pai, esposa, sabe, todo mundo com muito amor. Então eu quero desejar um Feliz Natal, uma excelente entrada de ano, dizer para os servidores que aqui também eu faço um apelo ao gestor municipal, ao prefeito Glauco Kaiser, o que um ônibus, um carro, ele é dirigido pelo motorista, e se o motorista não estiver bem, a direção desse carro também é perdida. Então, que o senhor possa também se reunir bastantemente, né, com os servidores municipais, com gestores, diretores, e que traga todo mundo harmonia, converse, valorize, que a cidade vai avançar muito mais. A todos vocês, um feliz ano novo, boas festas. Oh, seu Toninho, muito lindo. Parabéns, tá? Que mensagem linda, que mensagem linda. Seu Toninho, tem muita gente aqui mandando mensagem pra gente e perguntando, pergunta pro seu Toninho se ele pode dar uma ajuda. O senhor fez agora um pedido, né, pro prefeito Glauco Kaiser. E o que acontece? A gente falou tanto de amor ao próximo, de compaixão, de ouvir a população, ouvir o povo, e a gente sabe que o senhor é uma pessoa assim mesmo. O senhor deve estar ciente de que tem uma empresa na cidade de Queimados, que é uma prestadora de serviço, que é a Life Saúde, e eles estão desesperados, mandando trocentas mensagens para a gente, dizendo que não receberam, né, o pagamento. E aí, uma pergunta que fica... O que esses funcionários podem fazer? Será eles podem ir na prefeitura? Eles podem se reunir? Eles estão há 3 meses sem receber. Tem gente dizendo que está passando fome. E aí, então, assim, poxa, sabe, o que a gente pode fazer? O que eu, como comunicação, posso orientar essas pessoas que estão sem receber? Então, Tiane, isso daí é muito triste, não é agradável. Ainda mais chegando no final do ano. Aquele que trabalhou, contribuiu. Tinha que ter uma mesinha, pelo menos com as coisas simples. Mas não podia estar a esse ponto. E aqui eu venho, mais uma vez, pedir aqui ao prefeito Glauco Kaiser, chefe de família, tem tua família, que pudesse olhar com carinho. Pedir aqui a gestão, as pessoas, né, que comanda os gabinetes, alguém do governo que esteja aqui assistindo esse podcast, leva ao prefeito, cobra aonde está, como faz, porque não pode deixar isso acontecer. Mas falar para o ouvinte, tá, que é lamentável, isso corta meu coração, que a nossa cidade, eu acho que o gestor, primeiro de tudo, ele tem que ter a responsabilidade de efetuar o pagamento. Essa empresa seja terceirizada, se a empresa recebeu, tem que pagar. Agora, a Câmara de Vereador é a casa do povo. A Câmara de Vereador, ela aceita também a você pegar e levar a denúncia, que nós vamos entregar à Comissão
que é da saúde ou de qual o setor que é. Segundo, vamos encaminhar o Ministério Público. Nós não somos de incentivar, mas aí está mexendo com a vida da pessoa, com a família da pessoa. Então, acho que a gente tem que fazer gestão. É por isso que aquela casa que me acolheu, e eu vendo muitas coisas erradas, e eu sempre brigando pela transparência, e sempre valorizei e valorizo. Porque quando você tem uma gestão, que seja ela de até empresa privada, mas você tem que cuidar de quem faz aquilo acontecer, quem faz aquilo funcionar. Porque se não cuidar das pessoas que faz as coisas funcionar, aí está tudo destruído. Como é que a pessoa vai trabalhar com um sorriso no rosto de uma recepção? Não tem. Porque se o filho está chorando, querendo um pão e a mãe não tem o dinheiro para botar um pão na mesa. Então, lamentavelmente, tá? Essa denúncia, né? Denúncia é grave. Conta comigo do que posso. Eu já estou com os dias e hora contada, mas o meu filho é vereador e meu filho vai estar também para poder defender. Não para ser oposição. A oposição ela é criada quando não tem diálogo. Tem que ter diálogo e entendimento. Então, eu estou aqui pedindo ao prefeito Glauco Kaiser, mas de especial. Depois me passa o nome da empresa, tá? O setor que eu vou estar levando também para a Câmara e vou botar meu corpo jurídico para poder a gente estar fazendo a petição junto ao prefeito, tá bom? Muito obrigado e, lamentavelmente, eu fiquei um pouco triste. Não, todos nós, a gente tem várias mensagens, eu tenho várias mensagens das pessoas falando isso. E aí, como esse podcast inteiro, né, nós falamos de transparência, nós falamos de compromisso com a população, de valorização das pessoas, eu falei, não tem como não perguntar sobre esse caso que está acontecendo e pedir a quem possa, que no caso é o prefeito Glauco Kaiser, né, que possa pelo menos dar um pronunciamento para que essas pessoas possam saber, não, olha, a gente vai receber, foi feito repasse para a empresa, a gente precisa entender, cadê esse dinheiro? É igual aquele quadro lá do Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro? O pessoal trabalhou, tem que ter o dinheiro, a fome não espera, né? E aí, Tiene, eu já faço também um outro pedido ao prefeito, que o povo acreditou, o povo votou. O povo te deu a reeleição. Verdade. Então, acho que nada melhor do que tudo acontecendo. Tudo de bom acontecendo. Então, não pode deixar. O povo deu o voto de confiança, deu a credibilidade e as coisas estão dessa forma. Então, mas vamos torcer. Estou aí pronto, tá? Para defender e pode contar comigo, tá bom? Tá certo. Seu Toninho Vuravuru, muito obrigada pelo seu compartilhar sua história com a gente, tá? Contar um pouquinho aí da trajetória da campanha eleitoral, contar um pouquinho pra gente como foi sua presidência na Câmara, contar um pouquinho da sua vida, que eu não sabia o motivo do Viravirou, agora já guardei que foi a mocidade. E assim, obrigada de verdade, tá? A gente está encerrando o ano com chave de ouro aqui, com um político né, que trabalhou de forma honesta, transparente, um político muito querido aqui da cidade de Queimados. Eu acho que a gente, inclusive, precisamos ter outros políticos tão queridos quanto o senhor, né, porque a gente sempre fala aqui em vários programas de política que nós somos muito carentes, né, a população queimadense, mas fulano comprou voto, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e cadê aquele político que está na rua, que está ouvindo, que está, de fato, levando as demandas para quem possa resolver? A gente está precisando de mais disso, a gente está precisando de mais empatia, está precisando de pessoas mais humanas, né? Mais humanas, mais humanidade. Eu falo tanto de humanização no meu trabalho com marketing, precisamos de humanização da política queimadense. E é com esse desabafo que a gente termina o podcast. Muito obrigado por você ter ficado com a gente, por ter assistido o nosso programa. Semana que vem a gente está de volta. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente. Muito obrigado. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Tá no coração.